Sejam bem-vindos ao Viana Verso, eu sou o Matheus Viana e temos novidades sobre a série do God of War, tá bom? A série que vai adaptar os jogos aí com o Kratos e o Atreus como personagens principais, tá? As informações que a gente tem são as seguintes, tá? Ela vai adaptar os jogos da Era Nórdica, por isso o Atreus junto, vai focar ali no Kratos e no Atreus. O tom da apresentação vai imitar o tom do jogo. Já temos duas temporadas aprovadas, a gente não viu a primeira e já tem a segunda aprovada, o que eu acho meio estranho, mas tudo bem. E a primeira temporada vai ter um total aí de 10 episódios. A gente só não sabe qual a duração por episódio, mas deve variar ali, provavelmente entre uns 50 minutos e 1 hora, beleza? A gente tem outras notícias para passar aqui também, mas eu quero destrunchar um pouquinho essa daqui antes da gente começar, tá? Primeiro, pegar essa época nórdica do Kratos e do Atreus, ao invés de contar lá a história dele lutando contra os deuses gregos, na minha opinião, é um acerto, beleza? Porque primeiro você vai ter ali mais história para contar, tá? No quesito de personagem principal. Você já imaginou, por exemplo, se, sei lá, Stranger Things fosse com um personagem só? Ia ser muito chato, ia ser uma história só. Aqui você pode contar o Kratos, depois você pode voltar ir pro Atreus, contar um pouco mais da história do Atreus, que a gente não teve tanto assim nos jogos. Você pode explorar um pouco mais a nuance dos dois personagens e deixar aquele mistério por trás de quem não conhece o jogo, do tipo, o que o Kratos fez antes da situação nórdica dele, sabe? Eu acho que eles vão tentar explorar isso, pelo menos aqui, tá? Porque para quem não viu os primeiros 3 God of Wars, isso pode ser uma grande porta de entrada. E aí depois, numa terceira ou quarta temporada, quem sabe eles possam explorar um prequel, fazer um prequel se a galera gostar, contando aí um pouco mais da história do Kratos antes da jornada nórdica dele. Eu acho um grande acerto, tá? O tom da apresentação vai imitar o tom dos jogos. Isso aqui é o que me deixa em dúvida, tá? Porque é muito estranho você tentar adaptar God of War aonde você tem luta e porradaria toda hora e eu não sei como que isso vai ficar numa série. Porque a série, concorda comigo que a série não vai ser luta e porradaria toda hora. A série precisa ter um mistério, ter uma ação, talvez ter um drama. Eu sei que isso tem bastante na lore do Kratos, mas se pegar o jogo, ele é pra. Tanto os jogos antigos quanto os novos, os dois novos aí, ele é praticamente, sei lá, 80% do jogo luta. E aí, como é que você vai adaptar isso? Sabe, eu entendo que em alguns episódios você vai ter muitas cenas de lutas e precisa ter isso. Mas não vai dar pra fazer na maioria das vezes, na maioria das cenas. E aí, como é que esse tom de imitar o tom do jogo vai funcionar? Não sei dizer, tá? Isso aqui é o que me deixa bem curioso. Já temos duas, tá, temporadas aprovadas, tá bom? Então, é raro você ver um negócio desse, porque para você aprovar uma segunda temporada, você tem que ter um sucesso de uma primeira temporada garantida. E já chegar com os dois pés na porta achando que isso vai dar certo é um grande risco. Um grande, grande risco. Eu sei, a gente tá falando de God of War, o rei da guerra, Kratos, é algo que muitas e muitas e muitas pessoas gostam. Mas se não for bem adaptado, se você fizer uma grande, grande, grande porcaria, pode dar ruim. E aí, o que acontece com a segunda temporada? Como é que você me aprova uma segunda temporada sendo que a galera não viu nem quem vai ser o deus da guerra? E aliás, eles já estão fazendo casting aqui, ó. Esqueci de falar, ó. Já está em fase de seleção de elenco. Então, muito provavelmente, logo talvez esse ano ou início do ano que vem, a gente já tem a informação de quem vai ser o grande Kratos. E até mesmo, talvez, o Atreus ou outros personagens. Mas o que mais importa aqui, é claro, é o deus da guerra, né? E eu até puxei aqui algumas informações de quem que a galera acha que pode ser um bom Kratos, tá? E eu concordo, e eu tenho que falar aqui, de cara eu já acho o Jason Momoa horrível. Eu não acho ele bom, tá? Tudo bem, ele tem um shape, beleza, ele tem ali uma cara de Kratos,
Talvez dá pra fazer ali, dependendo como ele foi o figurino dele ali em Game of Thrones, mas eu não acho que pela atuação dele ele daria boa, sabe? Ele me parece muito, hoje em dia, um cara que tá querendo ser tipo um The Rock da vida, sabe? Ganhar fama fazendo filme de comédia, sendo aquele cara meio brutal no filme de comédia, tipo como ele foi lá em Minecraft. Eu não consigo ver aquele cara fazendo Kratos. Não consigo. Se ele continuasse nesse estilo bruto, sério, quase como foi ali em Game of Thrones, talvez faria sentido. Mas aqui não, tá? E eu não vou entrar na nuance de personagem, personagem não, desculpa, por ator que a galera tá achando que pode ser o Kratos, tá? Porque tem vários aqui. Por exemplo, esse cara aqui que fez o Creed 2 lá, o filho do Ivan Drago, não acho que faz muito sentido. Ah, esse cara aqui que fez Pantera Negra, o Winston Duke, também não acho. Pra mim, o pessoal achando que pode ser o Chris Hemsworth, não, cara, não viaja. Não, primeiro, não faz um pingo de sentido esse cara fazer. De novo, tem o físico? Tem. Tem a cara parecida com o Kratos? Não muito. E outra, o estilo dele já é um estilo mais voltado agora pra comédia, tá? Então não linka muito com esse estilo meio sério. O Kratos, eu não sei se você concorda comigo, tá? Dá uma olhada nessa foto dele aqui, pô, foda pra caramba. Ele tem, ainda mais na área nórdica, ele tem um estilo pai velho, bruto, que é muito sério, old school, sabe? Fala pouco e sofre muito com as coisas do passado, sabe? Você tem esse sentimento? Quando você vê o Chris Hemsworth, você consegue ver isso? Ou o Jason Momoa? Eu não consigo ver. Pra mim, tem um ator só que conseguiria interpretar ele de certa forma bem. E é esse cara aqui, ó. Tá? Eu não lembro exatamente o nome dele. Ah, Rory McCann, tá? Que fez lá o Perdigueiro, lá em Game of Thrones, tá? Esse sim, na minha opinião, tem cara de ser um bom Kratos, tá? Talvez a atuação dele precise dar uma leve melhorada, mas esse cara ele não apela talvez pra comédia, tem cara de ser um cara mais sofrido, é claro, precisa de maquiagem, ele não vai ficar assim, né? Não ficaria assim, né? Mas eu acho que ele daria um bom Kratos, tá? Cara sério, deprimido, mais na dele e ele já tem um quê de, pô, tem um molequinho que me enche o saco, eu tenho que ficar cuidando dele, sabe? Que foi o que ele fez, literalmente foi o que ele fez em Game of Thrones, tá? Dá pra botar ele como o novo Pedro Pascal aí, que aparece tudo que é lugar fazendo o mesmo papel, né? Aqui seria a mesma coisa. Você não consegue ver um Kratos no semblante dele? Eu particularmente consigo, tá? Eu particularmente consigo. Porém, bom, já temos aqui possíveis escalações, já temos aqui a notícia de que sim, teremos a série, sim, ela já está começando a andar, traremos mais notícias pra frente, porém, nem tudo é mar de rosas, nem tudo é uma felicidade, digamos assim, porque tem uma notícia que, na minha opinião, pode ser ruim, pode ser ruim, e é isso aqui, ó. A série do God of War, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, terá o diretor de The Boys nas 2 temporadas já encomendadas. O diretor de The Boys, tá bom? Ah, Matheus, mas eu adorei The Boys, mas eu achei bom pra caramba. Putz, as primeiras temporadas são muito legais, tal. A última deu uma pendegada, mas, né, achei bem legal. Beleza, jovem, legal. Que bom que você gostou. O problema é em que momento atual está esse diretor, tá? Porque é o seguinte, cara. As primeiras temporadas realmente são muito boas de The Boys. É incrível. A primeira, a segunda, até a terceira é bem divertido. A quarta temporada, desculpa, foi uma porcaria horrível, ruim. Eles apelaram para um lado extremamente político e deixaram a história toda de lado e começaram a militar para um lado político só, ao invés de focar na história, lore dos quadrinhos, que é extremamente boa. E eles estavam construindo um universo muito legal. E eles já falaram que a quinta temporada vai ser pior ainda nesse quesito político. E aí me parece que o diretor botou na cabeça que fazer séries assim é interessante, é legal, o público vai gostar. Já imaginou o God of War com um quesito político?
Ah, Matheus, acho impossível eles fazerem isso. Pois é, fizeram em The Boys. Eu também achava impossível. The Boys, cara. E fizeram, e botaram um lado político muito fervoroso. Não é que botaram pequenas pitadinhas, porque se fosse isso, cara, ninguém liga. Tá bom, beleza, coloca aí. Não, um comentáriozinho aqui, outro ali, sabe? Não. Foram lá e amassaram, botaram tipo assim, não, ó, esse cara, ele é literalmente o que a gente discorda de política, e todo episódio tinha uma vinculação com a política. Tanto é, dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o mapa de calor dos episódios de The Boys, tá? Segundo o IMDB. Você vê que a primeira temporada o que tá verdinho é bom, né? E o que tá vermelho é ruim. A primeira, a segunda já deu uma pendengada, a terceira tem alguns episódios bons, poucos ruins, mas tem mais episódios bons. E a quarta temporada, você vê que é só vermelho, ó. Ruim, 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 bom, mais ou menos, péssimo, bom e bom no final. Então, tipo assim, você vê que a série deu um pouso aí bem drástico, né? E o meu medo é isso aqui se reverberar para God of War. Porque assim, ó, sejamos sinceros, você pode pegar qualquer ator, pode pegar os melhores atores para fazer a série, você pode deixar igual ao que é o jogo, você pode fazer uma baita figurino, todo mundo amar, todo mundo, você faz uma baita propaganda porque God of War, ninguém nunca viu um live action nada de God of War, então tá todo mundo fervoroso para ver aonde que vai dar isso daí. Só que se o roteiro não for bom, cara, se a história não for boa, com todo respeito, você vai manchar o nome do God of War. Aqui é o lugar onde você não pode errar, tá? Com os clássicos você não pode errar. Nós estamos entrando em uma era onde as pessoas estão tão exigentes com filmes sobre jogos quanto antigamente estavam com filmes sobre quadrinhos. Sabe? A gente entrou na era da Marvel, da DC e por aí vai. E eu acho que a gente tá meio que criando outra era, que é a era dos jogos. Você tem, por exemplo, o Sonic fazendo sucesso, você teve o Mario fazendo sucesso, você teve filmes do Resident Evil aí que não deram tanta bola, mas ainda estão tentando, sabe? E você vai ter muitos outros filmes de jogos. Você teve a série do Fallout, que foi um absurdo sucesso. Eu acho que até aquilo inspirou eles a chegarem nesse nível aqui de God of War, que é um grande sucesso aí do PlayStation. Porém, errar aqui num nível de roteiro é fatal. Errar no casting, tá bom, beleza, ninguém vai ligar. Agora, errar aqui no nível de roteiro, você, além de perder muito dinheiro, porque você vai ter que pagar bastante dinheiro pra fazer uma série dessa aqui, cara, você vai matar a série. A série que eu digo, não dos jogos, dos filmes. Você vai matar. Fácil. Então, não pode errar, tá? Na minha opinião, você também não pode errar no cast, porque o cast vai fazer muito da série, principalmente do Kratos. O resto, tanto faz. Mas o roteiro tem que estar impecável. E eu tenho certas dúvidas se esse diretor de The Boys aqui pode cumprir a missão. Agora, do jeito que ele tá, tá? Se você fosse olhar só pelas primeira, segunda e terceira temporada dele, cara, eu diria você escolheu o diretor perfeito. Perfeito. Principalmente olhando para a primeira temporada de The Boys, porque ali você tem brutalidade, você tem sarcasmo, sabe? Esse tipo de tom de série meio, cara, meio louco, meio brutal, meio história. Então você tem tudo ali que encaixaria com uma série do God of War. O problema é a última temporada. E olhando para onde o diretor quis ir para a última temporada, eu digo, na cabeça desse. E aonde ele ainda quer ir pra quinta temporada, na cabeça desse cara. Esse cara já não é o mesmo cara que começou The Boys. Entende? E eu não colocaria ele pra dirigir God of War. Bom, mas essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a sua, se você concorda ou não concorda comigo, beleza? Deixa os seus comentários aqui, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativando a notificação do sininho, porque isso ajuda muita gente, beleza? Eu vejo todos no próximo vídeo, pessoal. Até!